A sua voz era firme, tranquila, inabalável. A voz que ele tinha ouvido tantas vezes ao longo dos anos, mas que de alguma forma parecia nova e desconhecida para ele agora. Tu ainda és demasiado jovem, Ana, disse, e o seu coração sentiu uma pontada aguda, mas ela manteve-se firme, recusando-se a quebrar. No mundo de Alexandre Costa, o sucesso era medido por contratos fechados, lucros trimestrais e o respeito que ele comandava na sala de reuniões. Ele tinha construído a sua vida sobre a disciplina, as decisões calculadas e a convicção de que nada devia importar mais do que o sucesso. Mas sentado ali, a olhar para a mulher que ele tinha abandonado, a segurar as suas filhas, ele percebeu que ele tinha perdido a contagem de tudo o que importava. Esta é uma história sobre uma traição, uma vingança e o regresso definitivo. A cidade estendia-se muito para lá das paredes de vidro do escritório de canto, cada arranha-céus a brilhar contra o lento declínio do entardecer. Lá dentro, o ar era quente com o aroma do café acabado de fazer e leves rastos de couro das cadeiras de cor castanho escuro, dispostas perfeitamente à volta de uma elegante secretária preta. A sala estava em silêncio, exceto pelo suave zumbido do ar-condicionado e o fraco som do trânsito muito por baixo. Alexandre Costa estava de costas para ela, a sua alta figura delineada contra o horizonte. O seu cabelo escuro apanhava os últimos raios do sol poente e a luz refletia-se no azul gelado dos seus olhos quando ele finalmente se virou. Tu ainda és demasiado jovem, Ana, disse, a sua voz baixa, deliberada, como se cada palavra tivesse sido escolhida com cuidado e, no entanto, falada sem hesitar. Não havia calor no seu tom, nem convite para discutir. Ele falava como se a decisão tivesse sido tomada muito antes de ela ter entrado na sala. O peito dela apertou-se. Isso é tudo o que tu tens a dizer? Depois de tudo? A sua voz hesitou, mas ela manteve o seu olhar fixo nele. Ela ainda conseguia lembrar-se das noites que eles tinham partilhado, da forma como ele uma vez a olhou como se ela fosse a única pessoa no mundo. Aquele olhar tinha-se ido agora, substituído por algo distante e ilegível. Ele moveu-se em direção à secretária, a deslizar as suas mãos nos bolsos das suas calças, de fato feitas à medida, um movimento tão controlado como a sua expressão. É o melhor, para ambos. Ana sentiu que o calor lhe subia à cara, embora ela não tivesse a certeza se era pela raiva ou pela angústia. Ela procurou algo, qualquer coisa que o fizesse mudar de ideias. Mas a parede que ele tinha levantado entre eles era inquebrantável. Não era que ele não se importasse, era que ele já se tinha convencido de que preocupar-se era perigoso. Por um momento, o silêncio os oprimiu. Pesado e sufocante, ela pôde ouvir o fraco tic-tac do relógio na parede, cada segundo a arrastá-la mais perto do momento em que ela teria de ir embora. Quando ele se virou para a janela, ela entendeu que tinha acabado. Não sairiam mais palavras dele que pudessem desfazer o que tinha acabado de ser dito. Ela ajustou a alça da sua mala sobre o ombro, a obrigar-se a manter-se erguida. Adeus, Alex. Ele não respondeu. As luzes da cidade cintilavam contra o vidro, a projetar longas sombras no chão enquanto ela atravessava a sala. A porta fechou-se suavemente atrás dela, o som engolido pela extensão do corredor. Ana entrou no elevador, o seu reflexo nas paredes espelhadas pálido e tenso. Enquanto os números desciam, ela apertou os lábios, a desejar não chorar, até que ela estivesse longe deste edifício, longe dele. Naquele momento, ela acreditou que ela nunca mais voltaria a pisar o seu mundo. Ela estava errada. Alexandre estava sentado na esquina de um restaurante de luxo,
o tipo de lugar onde a música era suave o suficiente para que as conversas se sentissem privadas, e a iluminação era tênue o suficiente para favorecer todos. Um copo de vinho tinto escuro descansava intocado em frente a ele, a condensação a traçar fracas linhas pela sua superfície. O seu sócio de negócios estava a falar sobre projeções de mercado, mas a atenção de Alexandre tinha se desviado para a cidade emudecida para lá das altas janelas. Era uma noite rara em que ele se permitia ficar quieto. No entanto, havia uma estranha inquietação dentro dele, como se algo estivesse prestes a mudar. A vibração do seu telemóvel na mesa quebrou o véu da conversa. Ele olhou para baixo e o nome no ecrã fê-lo parar. Ana! A sua mão hesitou sobre o telemóvel por menos de 1 segundo antes de ele atender. Alex. A sua voz era frágil, quase como um sussurro, e havia um fraco ruído de fundo, máquinas a emitirem bips, passos apressados, o eco estéril de um corredor de hospital. Eu sou a Ana. Eu estou no hospital. Ele empurrou a sua cadeira para trás antes que ela pudesse dizer mais. O restaurante, a comida a meio de comer, o vinho caro, tudo desapareceu da sua consciência. O associado ainda estava a falar quando Alexandre atirou umas notas sobre a mesa e saiu sem explicação. O ar exterior era mais fresco do que ele esperava, agudo contra a sua pele, enquanto ele se movia rapidamente em direção ao seu carro. Cada segundo que demorava a chegar a ela, sentia-se perdido. Quando ele chegou, as luzes fluorescentes e o cheiro antisséptico do hospital o envolveram como um sudário indesejado. O seu passo acelerou-se pelo longo corredor, o guincho abafado dos seus sapatos engraxados a ecoar nas paredes de cor verde pálido. Uma enfermeira na recepção olhou para cima quando ele deu o nome. Depois, ela apontou para uma porta no fim. Ele não bateu, simplesmente entrou. Ela estava sentada, erguida na estreita cama, a sua pele pálida, mas a sua expressão firme. Os anos que tinham se passado desde a última vez que ele a viu de repente não fizeram sentido. Nos seus braços, ela embalava 2 pequenas criaturas, cada uma envolta em suaves mantas de cores pastel. Finos fios de cabelo escuro espreitavam por baixo dos seus gorros de malha, e os seus olhos entreabertos eram de um impossível tom de azul, o mesmo azul penetrante que o olhava no espelho todas as manhãs. Ele sentiu o ar a sair dos seus pulmões. Elas são... A pergunta hesitou. As palavras ficaram-se-lhe presas na garganta, como se a sua voz não pudesse formar a verdade que ele já suspeitava. Elas são as tuas filhas, disse Ana em voz baixa, como se falar demasiado alto pudesse partir o frágil momento. Elas têm 3 meses. Alexandre aproximou-se, os seus olhos fixos nos diminutos peitos que subiam e desciam ritmicamente, os delicados dedos enrolados contra as mantas. Ele pôde ver os mais tênues movimentos das suas bocas, como se estivessem a sonhar. Algo dentro dele, algo que ele tinha enterrado durante muito tempo, moveu-se e abriu-se. Ele olhou para Ana então. Realmente olhou para ela. Havia linhas de exaustão à volta dos seus olhos, mas também uma estranha e inquebrantável força na sua postura. As suas mãos seguravam os bebés, com um cuidado que provinha de inúmeras noites sem dormir e sacrifícios intermináveis. Uma dúzia de perguntas amontoaram-se na sua mente. Por que é que tu não me disseste? Como é que tu te arranjaste sozinha? Mas ele não as proferiu. A visão das meninas parecia silenciar todo o resto. Em vez disso, ele sentou-se na cadeira junto à cama, a sua mão a hesitar no ar antes de se atrever a tocar a mão mais pequena da menina mais próxima dele.
Os dedos do bebê enrolaram-se instintivamente à volta dos dele. Nela, naquele momento, o barulho do hospital desvaneceu-se. Ele não estava a pensar em salas de reuniões ou margens de lucro. Ele não estava a pensar na noite em que ele se tinha afastado dela. Tudo em que ele podia pensar era no facto de que estes dois pequenos seres existiam, que eles eram do seu sangue e que ele já tinha perdido 3 meses das suas vidas. Quando ele finalmente olhou para Ana, a sua voz era baixa, mas segura. Eu não vou de novo. Ela não respondeu de imediato, mas os seus olhos procuraram os dele, como se ela estivesse a tentar decidir se ela podia acreditar nele desta vez. Pela primeira vez em anos, ele não tinha a certeza de qual seria a sua resposta. Alexandre sentou-se na cadeira junto à cama de Ana no hospital. O zumbido dos monitores e o fraco cheiro a antisséptico a oprimi-lo. Os 2 bebés dormiam tranquilamente nos seus berços, a sua suave respiração quase impossível de ouvir por cima do fraco arrastar dos sapatos das enfermeiras fora da porta. Por um tempo, nenhum dos 2 falou. Ele simplesmente a observou. As sombras debaixo dos seus olhos, a magreza do seu rosto, a forma como o seu cabelo, longo e outrora tão perfeitamente cuidado, agora estava emaranhado e baço. Quando ela finalmente começou a falar, foi com uma voz desprovida de qualquer tentativa de suavizar a verdade. Depois daquele dia no teu escritório, disse. Ela tinha ido para casa numa névoa. Ela tinha andado a viver num pequeno apartamento de 1 quarto então, e por um tempo ela tentou tirá-lo da sua mente por completo. Quando o seu período não veio a primeira vez, ela disse a si mesma que era estresse, mas no fundo ela já sabia. Ela tinha feito o teste sozinha na sua pequena casa de banho, sentada na borda da banheira, enquanto aparecia a tênue linha rosa. Ela olhou para ele durante muito tempo, a sentir como o seu estômago se torcia com uma mistura de medo e algo mais que ela não podia nomear, algo que se sentia tanto pesado como estranhamente terno. Ela nunca lhe ligou, nem uma única vez. A ideia de lhe dizer tinha sido como estar na borda de um precipício. Ela tinha medo de que se ela se aproximasse, o chão debaixo dela cederia e ela perderia mesmo o pouco controlo que lhe restava. A reação dos seus pais chegou rapidamente depois de ela lhes ter dito palavras duras, um julgamento doloroso e um ultimato que ela não tinha esperado. Eles lhe disseram que ela os tinha envergonhado, arruinado o futuro dela, e que se ela ficasse com o bebê, ela não seria bem-vinda na sua casa. Ela foi embora nessa mesma noite com um saco de lona com roupa e uns poucos centos de dólares na sua conta bancária. Os primeiros meses de gravidez foram brutais. Ela continuou a trabalhar como recepcionista numa clínica dentária, a obrigar-se a permanecer de pé durante longas horas, apesar das náuseas e da dor nas costas. O aluguer comia a maior parte do seu salário, e a comida tornou-se algo que ela media em porções cuidadosas. Quando a sua roupa deixou de lhe servir, ela comprou vestidos em segunda mão em lojas de caridade, sem dizer a ninguém por que é que ela precisava deles. Ela disse que ela se tinha tornado numa especialista em esconder a sua barriga em crescimento, em evitar perguntas, em sorrir quando ela queria desmoronar-se. As complicações começaram no seu 6º mês. Dores agudas, tonturas repentinas e noites em que ela acordava a ofegar por ar. Ela desmaiou uma vez no trabalho e ela foi levada para a sala de emergências, onde um médico a avisou que ela precisava de descansar e de uma melhor nutrição, ou ela poderia perder o bebê. Para então, ela já tinha sido despejada do seu apartamento por estar atrasada com o aluguer. Ela mudou-se para um abrigo para mulheres, um espaço apinhado com pintura a descascar e uma corrente de ar constante no inverno. As outras mulheres lá tinham as suas próprias histórias,
algumas mais escuras do que a dela, e o som dos bebés a chorar à noite tornou-se algo a que ela se acostumou, mesmo antes de ela ter os seus. Quando ela entrou em trabalho de parto, ela estava sozinha. As gêmeas chegaram cedo e o parto foi exaustivo. Ela perdeu uma quantidade perigosa de sangue e, por um momento, disse. Pensou que não sobreviveria. Mas depois ela ouviu os seus choros, 2 sons separados e desesperados, e foi como se o seu corpo encontrasse uma razão para continuar. Ela chamou-lhes Liliana e Graça, a escolher os nomes enquanto ela jazia numa cama de hospital, ainda fraca, mas viva. Depois de o hospital a ter tido alta, ela regressou ao abrigo com as gêmeas, a equilibrar as suas tomas, as noites sem dormir e o ciclo interminável de lavandaria feita em máquinas de moedas que às vezes se partiam a meio da lavagem. As doações de estranhos amáveis a mantiveram. Fórmula, fraldas, um carrinho de bebê em segunda mão que alguém deixou fora da sua porta, com uma nota escrita à mão que dizia: para ti e para as tuas meninas. Houve dias em que ela não comeu para que os bebés pudessem ter o suficiente. Houve noites em que ela sentou-se no chão, junto aos seus berços, a olhá-las a dormir, a perguntar-se se ela era suficiente para elas, se ela estava a fazer algo disto bem. Alexandre ouviu sem interromper, embora cada palavra se sentisse como um peso que oprimia o seu peito. Ele podia imaginar cada momento que ela descrevia, a fria solidão desses meses, a força que lhe deve ter custado sobreviver, o teimoso orgulho que a impediu de lhe ligar, mesmo quando ela estava prestes a desmoronar-se. Ele tinha imaginado dificuldades interessantes, mas nunca assim, nunca com o seu rosto no centro delas. Quando ela terminou, ela não olhou para ele. Em vez disso, ela ajustou a manta sobre a Liliana e passou suavemente a sua mão sobre o pequeno braço da Graça. Eu não queria a tua caridade, disse finalmente, o seu tom tranquilo, mas inquebrável. E eu não queria que tu te sentisses preso. Eu pensei que eu podia fazer isto sozinha. Eu quase o consegui. Alexandre inclinou-se para a frente, a apoiar os cotovelos nos joelhos, o seu olhar fixo nela. Quase, repetiu em voz baixa, embora a palavra lhe queimasse na garganta. Ele apercebeu-se então de que ele se tinha enganado em tantas coisas. Ele tinha se enganado ao a deixar. Ele tinha se enganado ao pensar que a distância era proteção. Ele tinha se enganado ao acreditar que ela estaria bem sem ele. E agora, sentado aqui com 2 filhas a dormir, que ele nunca tinha conhecido, ele sentiu todo o peso do que aquela escolha lhes tinha custado a todos. Alexandre permaneceu na cadeira junto à cama de Ana, muito depois de ela terminar de falar, o peso da sua história a flutuar no ar entre eles. A sala era quente, mas ele sentiu uma frieza debaixo da sua pele, do tipo que chega quando a culpa se assenta profundamente e se recusa a ir embora. Os seus olhos moveram-se entre Ana, a sua postura frágil mas resoluta, e os 2 berços ao seu lado, onde Liliana e Graça dormiam com a pacífica inconsciência que só os recém-nascidos podem conhecer. Pela primeira vez em anos, ele não estava a pensar em termos de soluções ou estratégias. Ele simplesmente estava a olhar para a realidade que ele tinha ignorado. Uma realidade que tinha existido sem o seu conhecimento, mas que estava ligada a ele pelo sangue, e algo muito mais difícil de nomear. Tu vens comigo, disse finalmente, a sua voz tranquila mas segura, como se fosse a verdade mais óbvia do mundo. Não havia perguntas na declaração, nem convite para que ela o considerasse. Era o tom de um homem acostumado a tomar decisões e a esperar que elas fossem seguidas, o tom
que tinha fechado negócios de milhares de milhões de dólares. Mas aqui, nesta sala, não soava como autoridade. Soava como uma súplica envolta em aço. Os olhos de Ana apertaram-se, embora não houvesse fogo neles. Só a cautela constante de alguém que se tinha visto obrigada a manter-se firme demasiadas vezes. "Eu não quero a tua caridade, Alex", respondeu ela, as suas palavras lentas, deliberadas. "Eu já construí uma vida para elas. Talvez não seja muito, mas é nossa. Eu não preciso de um apartamento, ou de um chofer, ou de qualquer versão de ajuda que tu penses que te fará sentir melhor por nos teres deixado em primeiro lugar." A sua voz não se elevou, mas cortou a sala mais agudamente do que se ela tivesse gritado. Ele afastou-se um pouco, a assimilar a verdade do que ela disse. Ele entendeu-o, embora a compreensão não diminuiu a sua determinação. Ele não estava a oferecer ajuda para acalmar a sua consciência. Pelo menos, foi o que ele disse a si mesmo. Ele a estava a oferecer porque a ideia de que eles voltassem para aquele abrigo depois desta noite era impensável. "Tu podes odiar-me se tu precisares", disse ele depois de um momento, o seu olhar fixo no dela. "Mas tu não vais voltar para lá. Nem tu, nem elas." Ele fez um fraco gesto em direção aos berços, e a sua voz suavizou-se quando ele acrescentou: "Elas merecem mais do que isso. Tu mereces mais do que isso." Ana olhou para as suas mãos, os dedos a entrelaçarem-se e a desenrolarem-se no seu colo. Por um momento ela pareceu pesar as suas palavras como se fossem objetos frágeis, que poderiam partir-se se ela os manuseasse demasiado depressa. "E o que acontece quando tu decidires que já terminaste de brincar a ser o Salvador?" perguntou, o seu tom agora mais tranquilo, mas com algo frágil. "O que acontece quando a culpa desaparecer e tu te lembrares por que é que tu foste embora em primeiro lugar?" Ele não se encolheu perante a acusação, embora ela tenha aterrado como um golpe. "Então tu dizes-me para ir embora", respondeu, a sua voz baixa e firme. "E eu irei, mas até lá eu estou aqui e eu não vou de novo." Durante os seguintes minutos, a sala encheu-se apenas com o suave zumbido das máquinas e o ocasional sussurro quando uma das gêmeas se movia no seu sono. Alexandre sentou-se imóvel, a observar a Ana enquanto ela se inclinava para ajustar a manta da Liliana. O seu toque instintivamente suave. Ele pôde ver como o corpo dela se curvava protetoramente em direção aos bebés, mesmo quando ela não o segurava, como se ela tivesse sido moldada por meses de vigilância instintiva. Ele pensou no que significaria tê-los a todos na sua vida, não como um ato passageiro de restituição, mas como algo permanente. A ideia era assustadora. Não pela logística. Ele tinha os recursos para qualquer coisa que eles pudessem precisar, mas pela responsabilidade que vinha com ser alguém em quem eles pudessem confiar. Ele tinha construído toda a sua vida adulta no controlo, em manter as emoções à distância. Mas aqui, com estas 3 pessoas, esse controlo sentia-se menos como força e mais como uma gaiola. Finalmente ele pôs-se de pé, o seu movimento lento e deliberado, e aproximou-se dos berços. Ele olhou para a Liliana, que se agitou ligeiramente no seu sono, a sua pequena boca a abrir-se enquanto ela respirava. Ele inclinou-se, a deixar que as pontas dos seus dedos descansassem suavemente contra a sua mão. Ela respondeu instintivamente, a enrolar os seus dedos à volta dos dele, e algo apertou-se no seu peito. Uma sensação tanto estranha como familiar. Ele fez o mesmo com a Graça, que não se moveu, mas cujo calor se filtrou na sua pele. Quando ele olhou para Ana, houve uma mudança na sua expressão, subtil, quase imperceptível. Mas estava lá. Ela ainda não confiava nele. Não de todo, mas ela já não o estava a descartar por completo. "Se eu disser que sim",
disse finalmente. Não é porque eu me rendo. É porque eu escolho o que é melhor para elas. Ele assentiu uma vez, a aceitar os termos sem discutir. Isso é tudo o que eu peço. O resto da noite decorreu em arranjos silenciosos. Ele falou com a enfermeira sobre os procedimentos de alta, ligou para o seu motorista para que ele preparasse o carro e reservou uma suíte num dos hotéis mais discretos da cidade, como um passo temporário antes que eles pudessem mudar para um lugar mais permanente. Ao longo de tudo, Ana manteve o seu olhar nas meninas, a segurá-las uma de cada vez, a embalá-las suavemente de cada vez que elas se moviam. À medida que o amanhecer começava ali a espreitar pela estreita janela do hospital, Alexandre apercebeu-se de algo que o inquietou mais do que a desconfiança dela ou a frágil trégua que eles tinham formado. Ele não só estava decidido a afastá-los do abrigo, ele já estava a pensar no que seria preciso para que eles nunca quisessem voltar a deixá-lo. A mudança para o seu mundo não foi suave, por muito que Alexandre tentasse organizá-la com cuidado. A suíte do hotel que ele tinha escolhido era tranquila, privada e suficientemente grande para lhes dar espaço. No entanto, Ana ainda se movia por ela como se cada passo que ela dava fosse em terreno emprestado. Ela manteve as suas coisas em montes arrumados, na borda do quarto de hóspedes, sem desembalar por completo, como se estivesse pronta para ir embora a qualquer momento. Mesmo quando ele lhe ofereceu a suíte principal, ela recusou, a dizer que ela estava bem onde ela estava. As meninas adaptaram-se mais facilmente. Os seus choros ecoavam suavemente pelo corredor a todas as horas, mas a presença reservada de Ana era mais difícil de assimilar. No início, Alexandre tentou preencher o silêncio com soluções, a organizar que um pediatra os visitasse na suíte, a contratar uma empregada de limpeza discreta para que trouxesse mantimentos e artigos para bebés, e até a pedir um novo conjunto de berços para cada gêmea. Mas Ana rejeitou a maior parte, a insistir em que ela podia encarregar-se das coisas por si mesma. Ela não o disse abertamente, mas ele podia sentir a mensagem subjacente. Ela não confiava o suficiente nele para o deixar tomar o controlo. Ele tinha passado a sua vida a negociar negócios e a gerir impérios. No entanto, aqui, cada tentativa de ajudar sentia-se como navegar por um campo minado. Foram as noites que começaram a mudar as coisas. A primeira vez que ele ouviu o choro da Liliana na escuridão, ele encontrou-se fora da cama e no quarto das meninas, antes que Ana pudesse chegar lá. Ela ficou na porta, a observar como ele preparava desajeitadamente um biberão, a derramar mais fórmula no balcão do que no próprio biberão. Ela não tomou o controlo, só se apoiou no batente e o deixou tentar. Ele sentou-se na cadeira de balanço depois, a segurar a Liliana contra o seu peito até que a sua respiração abrandou, e ela voltou a adormecer. Ele pensou que Ana tinha ido embora, mas quando ele olhou para cima, ela ainda estava parada ali, a sua expressão indecifrável. A partir de então, ele propôs-se a ser o que se levantava com elas pelo menos uma vez por noite. No início, foi desconfortável. Ele enganava-se com as fraldas, interpretava mal os seus choros, e uma vez ele conseguiu vestir a Graça com o baby grow da Liliana. Mas com o tempo, ele aprendeu as pequenas diferenças entre elas. A forma como a Graça gostava que a envolvessem mais forte do que a Liliana, a forma como os choros da Liliana se suavizavam se ele cantarolasse em voz baixa. Ele não o disse a Ana, mas aquelas horas tranquilas com elas tornaram-se na parte do dia que ele mais esperava. Durante o dia, ele começou a fazer pequenas mudanças no seu próprio horário, a cancelar reuniões tardias e a levar trabalho para casa para ele poder estar lá. Ele aparecia na cozinha de manhã, ainda com as suas calças de fato, mas com as mangas da camisa arregaçadas,
a oferecer café a Ana antes que ela tivesse a oportunidade de o pedir. Às vezes, ele cozinhava o pequeno almoço, nada elaborado, ovos mexidos, torradas, aveia, mas ela notou que ele nunca a deixava comer sozinha. Não era uma conversa pesada. Frequentemente eles sentavam-se num silêncio confortável e cauteloso, interrompido apenas pelo riso ocasional, quando uma das meninas fazia um som que o sobressaltava a ambos. Ana, por sua vez, começou a observá-lo de forma diferente. Ela viu como ele carregava as meninas com um cuidado quase exagerado, como se ele temesse que elas pudessem partir-se, e como a sua voz mudava ao falar com elas, a perder a precisão cortante que ele usava nos negócios e a suavizar-se em algo mais quente. Ela notou a forma como ele a observava, não com pena, mas com uma atenção que era nova. Ainda assim, ela manteve a sua distância emocionalmente, a lembrar-se a si mesma de que os hábitos se formavam rapidamente e eram mais difíceis de partir quando eles terminavam. O verdadeiro ponto de viragem chegou numa tarde em que ela estava a dobrar a roupa na sala de estar. A Graça começou a queixar-se no seu berço, e antes que Ana pudesse deixar a roupa de lado, Alexandre entrou, pegou no bebê e sentou-se no sofá. Ele não se apercebeu de que Ana o estava a observar, enquanto ele começava a falar com a Graça em voz baixa, a contar-lhe sobre a vista da janela do seu escritório. A cor do oceano num dia limpo, e como algum dia ele levaria ela e a sua irmã para o verem por si mesmas. O seu tom era tranquilo, quase terno, e Ana apercebeu-se de que ele não o estava a dizer para ela. Ele nem sequer sabia que ela estava a ouvir. Pela primeira vez desde que ela concordou em ir com ele, ela sentiu que algo se movia dentro dela. Ainda não era confiança e não era perdão, mas era o fraco reconhecimento de que talvez ele não estivesse aqui só para apagar a sua culpa. Talvez, contra a sua própria natureza, ele estivesse a tentar aprender a pertencer às suas vidas. Naquela noite ela não o parou quando ele pegou no biberão primeiro. Ela não lhe assinalou que ele tinha a fralda do tamanho incorreto para a Liliana, e não corrigiu a forma como ele envolvia a manta. Simplesmente sentou-se perto, a vê-lo a trabalhar nisso. E pela primeira vez, o silêncio entre eles sentiu-se menos como uma parede e mais como o frágil começo de algo que poderia, eventualmente, crescer. Aconteceu num dia que começou quase pacificamente. A luz da manhã filtrou-se através das altas janelas da suíte, a tocar a borda do berço onde as meninas jaziam de costas, a pontapear as suas pernas e a fazer pequenos sons que sempre provocavam um sorriso em Alexandre. Ana estava na cozinha a servir café, ainda a usar uma das suas velhas t-shirts, porque era o mais confortável para dormir, e por uma vez não havia tensão no ar. Ele tinha acabado de terminar uma chamada com o seu assistente, a confirmar que ele tiraria a semana de folga por completo, quando o seu telemóvel tocou de novo. O nome no ecrã pertencia a um homem que ele conhecia há mais de uma década. Alguém com quem ele tinha fechado negócios e em quem ele confiava mais do que na maioria na sua indústria. No início, a conversa foi casual, mas depois o tom tornou-se algo mais frio, calculado. O homem disse que ele sabia sobre a Ana e as gêmeas. Ele não disse os seus nomes, mas os detalhes deixaram claro que não havia erro. Ele mencionou onde eles tinham estado a viver antes, como eles tinham chegado a estar ao cuidado de Alexandre. E depois chegou o verdadeiro propósito da chamada. A menos que Alexandre se retirasse de um negócio multimilionário em que ambos estavam envolvidos, a informação seria partilhada com as pessoas certas, ou seja, a imprensa, os concorrentes e qualquer pessoa que estivesse ansiosa por usar um escândalo para o enfraquecer. O homem não gritou nem ameaçou diretamente. Era o tom tranquilo e confiante de alguém
que acreditava que ele tinha a vantagem. O tipo de tom que Alexandre tinha ouvido dos seus rivais muitas vezes antes. Mas isto não era apenas uma alavanca de negócios. Tratava-se da Ana, das gêmeas, e de converter a parte mais privada da sua vida numa arma. Por um longo momento, Alexandre não falou. Ele pôde sentir o seu pulso na garganta, um calor desconhecido que lhe subia à cara. Normalmente, quando ele se confrontava com uma ameaça, ele calculava, pesava as opções e escolhia o caminho que melhor protegia os seus interesses. Desta vez, a ideia de negociar nem sequer lhe passou pela mente. Ele terminou a chamada sem uma promessa, sem um plano e sem a calma habitual que se seguia a tais decisões. Ana tinha entrado na porta durante a última parte da conversa, a segurar o seu café, mas sem dizer nada. Ela sabia o suficiente para reconhecer o olhar nos seus olhos. Ele contou-lhe o que tinha sido dito. Ela ouviu sem interromper, a sua expressão indecifrável no início, e depois transformou-se em algo cauteloso, quase resignado. Então agora tu vês por que é que eu não queria ser parte do teu mundo, disse em voz baixa. Ele transforma as pessoas em peões, mesmo as crianças. A sua voz não se elevou, mas a borda afiada nela cortou profundamente. Em vez de se defender ou de tentar explicar-se, Alexandre fez algo que ele nunca tinha feito antes perante uma ameaça. Ele decidiu torná-lo público. Naquela tarde, ele ligou para a sua chefe de comunicações. Ele deu-lhe instruções para que ela preparasse um comunicado de imprensa. E depois, ele agendou uma entrevista ao vivo para a manhã seguinte. Ana não acreditou de todo que ele o faria, até que ela o viu sentado em frente à câmara, num fato impecável, a sua expressão firme, a sua voz com aquela autoridade controlada que o tinha feito um sucesso. Na entrevista, ele falou com franqueza, não como um homem que se esquivava de rumores, mas como alguém que dizia a verdade nos seus próprios termos. Ele confirmou que as gêmeas eram as suas filhas, que a mãe delas era alguém que ele respeitava profundamente e que ele estava orgulhoso tanto dela como da vida que ela tinha construído para as meninas antes que ele soubesse que elas existiam. Ele não ignorou o facto de que ele não tinha estado lá no início, mas ele deixou claro que ele tinha a intenção de estar lá agora. Não houve um pedido de desculpas para o consumo público, só uma declaração que não deixava lugar para a especulação. Ana viu a transmissão da suíte, com as meninas a dormir nos seus berços. Ela tinha esperado que ele soasse ensaiado, que ele convertesse a verdade em algo mais limpo e distante. Em vez disso, houve uma sinceridade inquebrável no seu tom que a apanhou de surpresa. Ela tinha o visto a negociar, a encantar e até a intimidar. Mas ela nunca o tinha visto a falar, como se o mundo inteiro pudesse ouvi-lo, e, no entanto, só a opinião de uma pessoa importasse. As consequências foram imediatas. Alguns no mundo dos negócios questionaram o seu julgamento, outros admiraram o seu desafio. Mas a chantagem perdeu o seu poder num único dia. O homem que lhe tinha ligado nunca mais tentou de novo. Alexandre regressou da entrevista e encontrou Ana na sala de estar, com os braços cruzados, mas com os olhos mais suaves do que eles tinham estado em semanas. Ela não lhe agradeceu. Ela não estava pronta para isso, mas ela também não se retirou. Naquela noite, ele notou que ela ficou na mesma sala com ele mais tempo do que o habitual, mesmo depois de as meninas adormecerem. Eles não falaram muito, mas o silêncio sentiu-se diferente. Menos como duas pessoas a protegerem-se a si mesmas, e mais como duas pessoas a reconhecerem uma luta partilhada. Para Alexandre, foi a primeira vez que ele sentiu que ela poderia vê-lo não como o homem que a tinha deixado, mas como o que tinha escolhido ficar e enfrentar a tempestade com ela. Para Ana, foi a primeira vez que ela se permitiu imaginar
que talvez ele não era só um visitante nas suas vidas. Talvez ele era alguém que realmente podia ficar. Os dias que se seguiram à entrevista foram mais tranquilos, mas eles carregavam um tipo diferente de peso. A tensão que outrora tinha definido o espaço entre Alexandre e Ana começou a dissipar-se, embora ela tenha sido substituída por algo mais lento, mais pesado, como uma ponte que se constrói com uma tábua cautelosa de cada vez. Eles ainda se moviam com cuidado um à volta do outro, mas agora havia momentos, pequenos, quase imperceptíveis, em que a cautela diminuía. Às vezes acontecia na cozinha, onde ele lhe servia uma segunda chávena de café sem perguntar, e ela a aceitava, sem o olhar reservado que ela costumava dar-lhe. Às vezes era no meio da noite, quando o som de uma das gêmeas, a mover-se, os levava a ambos para a porta do quarto dos bebés ao mesmo tempo, os seus ombros a roçarem-se enquanto eles se inclinavam sobre os berços. Esses momentos não apagaram o passado, mas começaram a fazer com que o presente se sentisse menos como um campo de batalha. Uma noite depois de as gêmeas finalmente se terem adormecido, Ana ficou na sala de estar, em vez de se retirar para o quarto de hóspedes. Ela estava aninhada no outro lado do sofá, com as pernas dobradas debaixo dela, uma manta sobre o seu colo. Alexandre sentou-se no cadeirão em frente a ela, a folhear documentos, mas a levantar o olhar a cada poucos minutos, como se verificasse se ela poderia falar. Finalmente ela o fez. A sua voz era tranquila, não confrontacional, mas tinha um peso que o fez deixar os papéis de lado. Ela perguntou-lhe por que é que ele realmente a tinha deixado naquele dia no seu escritório. Por que é que ele tinha decidido que ela era demasiado jovem e por que é que ele tinha escolhido terminar as coisas sem a deixar lutar por eles. Ele não desviou o olhar quando ele respondeu, embora tivesse sido mais fácil. Ele lhe disse que ao crescer, ele tinha vivido numa casa onde o amor estava sempre emaranhado com o medo. O pai dele tinha sido um homem que podia encantar uma sala inteira e depois tornar-se em algo irreconhecível de portas fechadas. A mãe dele tinha o aguentado durante anos, sempre a tentar proteger Alexandre do pior, mas ele tinha visto o suficiente para saber a que é que o dano se parecia. Quando ele conheceu a Ana, ela era jovem, cheia de luz e despreocupada de uma maneira que o assustava mais do que ele podia admitir. Ele tinha se convencido a si mesmo de que se ele ficasse, algum dia ele poderia magoá-la, não fisicamente, mas da mesma maneira em que ele tinha visto o seu pai magoar a sua mãe. Lenta, invisivelmente, até que algo dentro dela se apagasse. Ir embora sentiu-se como a única forma de a proteger, mesmo se isso significasse partir-lhe o coração. Ana ouviu sem interromper, os seus olhos fixos nele. Não havia um perdão imediato no seu olhar, mas havia algo mais, uma calma profunda e pensativa. Ela lhe disse que ir embora não a tinha livrado da dor, simplesmente a tinha deixado para que ela a carregasse sozinha. Ela tinha passado meses a perguntar-se o que ela tinha feito de errado, a repetir cada conversa, cada momento, até que ela deixou de acreditar que ela merecia respostas. A sua voz não vacilou enquanto ela falava, mas havia uma crueza nela que o feriu mais do que qualquer acusação. A conversa não terminou com uma resolução ou promessas, mas com uma quietude que se sentiu diferente da anterior. Eles ficaram lá por um longo tempo, o único som, o fraco zumbido da cidade, fora da janela. A certa altura, ele levantou-se para encher os seus copos com água, e quando ele regressou, ele sentou-se no mesmo sofá, em vez do cadeirão. Ele não se sentou demasiado perto, mas suficientemente perto para que eles pudessem partilhar a manta que estava sobre o colo dela. Ela não a tirou. Mais tarde naquela noite, depois de ela ter ido para a cama,
Alexandre ficou na porta do quarto dos bebés. As gêmeas estavam a dormir, a sua respiração suave e constante no tênue brilho da luz noturna. Ele apercebeu-se então de que ele não só estava a tentar provar a Ana que ele podia ficar. Ele estava a prová-lo a si mesmo. E em algum lugar muito dentro, ele sabia que ela tinha começado a ver isso, mesmo se ela não estava pronta para o dizer em voz alta. Tinha-se passado um ano inteiro desde aquele dia no hospital, embora para Ana se sentiu como se toda uma vida se tivesse dobrado naqueles 12 meses. O horizonte da cidade já não se sentia estranho para ela, e o oceano tinha se tornado numa presença constante nas suas vidas, as suas cores a mudarem, a marcar os dias como um calendário silencioso. A casa que Alexandre tinha encontrado para eles não se parecia em nada com o frio vidro e aço dos seus escritórios corporativos. Era quente, cheia de luz, com grandes janelas que se abriam ao som das ondas, e um jardim que transbordava de flores na primavera. As gêmeas tinham aprendido a gatinhar e depois a andar. Os seus risos tornaram-se na banda sonora do lar. Ana tinha preenchido as divisões com rastros da sua vida juntos, fotografias, brinquedos espalhados pelos tapetes, livros com páginas gastas das noites passadas, a ler em voz alta. Que o espaço sentia-se habitado, e mesmo o agudo sentido de ordem de Alexandre tinha se suavizado para deixar espaço para o caos que vinha com a criação de 2 curiosas meninas pequenas. Ele tinha mudado de maneiras que Ana notou gradualmente, quase de má vontade no início. O homem que outrora manteve as suas emoções fechadas, agora as deixava mostrar-se em formas pequenas mas inegáveis. Ele ajoelhava-se na relva para brincar com as meninas, as suas calças feitas à medida a acumularem manchas sem pensar 2 vezes. Ele cozinhava o pequeno almoço na maioria das manhãs, frequentemente a deixar que as meninas ajudassem a bater a massa das panquecas, enquanto Ana ficava perto, a fingir não notar que metade terminava no balcão. Ele reorganizou o seu horário de trabalho sem se queixar, a escolher perder reuniões para ele poder estar nas suas primeiras aulas de natação ou caminhar com elas pela praia ao pôr do sol. O seu mundo tinha se estreitado num sentido, mas noutro ele tinha se tornado mais amplo do que ele alguma vez tinha imaginado. Naquela noite o ar era fresco, mas suave, o tipo de clima que fazia com que o oceano cheirasse mais agudo e o som das ondas fosse mais claro. Ana parou na varanda, com as mãos enroladas à volta de uma chávena de chá, a olhar para a Liliana e a Graça a perseguirem-se no jardim. As gêmeas ainda eram suficientemente pequenas para cambalearem quando elas corriam. Os seus risinhos elevavam-se por cima do baixo zumbido da maré. Ela não ouviu Alexandre a aproximar-se por trás dela, até que a sua mão pousou ligeiramente no seu ombro. Ele parou ao lado dela sem falar no início, ambos a observar as meninas a caírem sobre a relva numa desordem de risos e membros. Tu lembras-te da noite em que eu te disse que tu eras demasiado jovem? Perguntou finalmente, a sua voz baixa, mas segura, como se ele tivesse andado a pensar nas palavras, na sua mente durante muito tempo, antes de as deixar sair. Ela assentiu sem o olhar. Eu estava errado, continuou. Tu não eras demasiado jovem. Tu eras mais forte do que eu entendia, mais forte do que eu sabia como ser. Eu pensei que eu te estava a proteger, mas tudo o que eu fiz foi afastar-me da única coisa a que eu devia ter me agarrado. A sua mão deslizou do seu ombro para a sua mão. Os seus dedos enrolaram-se à volta dos dela. O peito de Ana apertou-se, mas já não era pela raiva. Ela virou-se para o olhar, e as linhas à volta dos seus olhos, suavizadas pela luz da tarde, contavam a sua própria história. E eu pensei que te deixar ir
iria tornar mais fácil de sobreviver. Disse, mas não o fez. Simplesmente tornou tudo mais difícil. Eu tive de me tornar em alguém que eu não sabia que eu podia ser, porque não havia outra opção. E talvez por isso é que eu posso estar aqui contigo agora, sem me perguntar quando é que tudo se vai desmoronar. Ele sorriu fracamente, um raro sorriso que lhe chegou aos olhos, e por um momento nenhum dos dois falou. As gêmeas os chamaram do jardim. As suas vozes ouviam-se facilmente por cima do som da ressaca. Alexandre deu-lhe um suave aperto na mão antes de a guiar pelos degraus para a relva. Liliana correu para os seus braços, enquanto Graça puxava a saia da Ana, ansiosa por ser levantada. Eles ficaram lá juntos, os quatro emoldurados pelo ouro que se desvanecia do sol poente, o cheiro a sal e flores no ar. Mais tarde, quando as meninas estavam a dormir e a casa estava em silêncio, exceto pelo ritmo distante da maré, eles sentaram-se de novo na varanda. A luz da lua iluminava a água em riscas prateadas, e Alexandre recostou-se na sua cadeira, com o olhar fixo no horizonte. Isto não é o fim de nada, disse. É o começo de algo melhor do que eu jamais pensei que eu teria. Ana não respondeu de imediato, mas ela aproximou-se no espaço entre eles, a deixar que os seus dedos descansassem contra os dele. Ela entendeu o que ele queria dizer, não pelas palavras, mas porque pela primeira vez não restava distância para atravessar. Naquela quietude, com o oceano a estender-se diante deles e o som da suave respiração das suas filhas lá em cima, o passado já não se sentia como uma sombra. Era uma parte da sua história, mas já não a definia. O que os esperava era incerto, mas era deles, e pela primeira vez, desde que eles tinham encontrado o caminho de regresso um para o outro, isso era suficiente. Para mim, o final desta história não é apenas uma resolução feliz. É uma vitória tranquila sobre o medo, o orgulho e os fantasmas do passado. Não é um conto de fadas, onde todas as feridas desaparecem magicamente. É o tipo de final onde duas pessoas ganham a sua paz através das dificuldades. Onde o amor se reconstrói tijolo a tijolo, em vez de ser conjurado num momento. A transformação de Alexandre de um homem que controlava tudo para um que podia permitir-se ser vulnerável é tão importante como a jornada de Ana, da sobrevivência para a confiança. O que o torna poderoso é que a sua felicidade não apaga a dor que veio antes. Ela cresce à sua volta, como as raízes que encontram o seu caminho através da pedra, e nisso sente-se real. Por isso a cena final não só fecha o livro, mas deixa o leitor com a sensação de que o seu futuro será ainda mais rico do que a história que nós já vimos.